Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Nós estamos encerrando mais uma semana, de videoaulas e hoje nós vamos falar nessa videoaula sobre notícia. Notícia vai ser um gênero textual aí que nós vamos estudar por último nesse bimestre. No quarto capítulo do livro de língua portuguesa, nós já temos aí a notícia. Lá no início do capítulo, nós vamos ver a apresentação desse gênero textual. É um gênero textual jornalístico, né? Nós temos fácil acesso às notícias pela televisão, pela internet, jornais, revistas. Então, é um gênero textual que vocês já têm costume de encontrar, de ler. Nós vamos trabalhar a estrutura, a função, as características aí desse gênero textual, tá bom? Lá no início do capítulo 4, como eu disse, nós temos a apresentação do gênero, então você pode pegar o seu livro e já começar os estudos por lá. Trarei aqui também nessa videoaula a abertura do capítulo para nós analisarmos as informações que lá estão. E trouxe outras informações, né? Como nós já temos aí conhecimento, a notícia é um gênero textual jornalístico, né? Então, ela lida com a realidade, com a verdade. Até então, nós vimos aí alguns gêneros textuais, conto, né? O conto social, conto psicológico, o poema, que são gêneros literários e que não têm esse compromisso com a realidade. Agora, a notícia é diferente. A notícia, ela trabalha com fatos reais, né? E a notícia, ela tem características como a linguagem clara, simples, ela é objetiva, né? Ela não pode dar muitos rodeios. Mas, enfim, vamos ver isso agora de forma mais detalhada nessa videoaula. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo, a respeito das atividades, não deixe de entrar em contato comigo durante o plantão, que acontece das 7 às 11, nos dias que temos aula, então vocês devem observar no horário, e somente até 11 horas, tá bom? E o e-mail para o envio das atividades que forem solicitadas é maxnayara@yahoo.com. Tomem cuidado aí no momento de digitar o e-mail para enviar as atividades, tá bom? Muito cuidado, maxnayara@yahoo.com. Peguem um caderno de vocês, façam as anotações aí sobre as informações e os pontos relevantes da videoaula, tá bom? Vocês podem procurar outros meios aí de informações sobre a notícia, como outros vídeos, como sites, buscar em outros livros, tá bom? Fontes para você enriquecer aí o seu conhecimento sobre notícia, tá bom? Seja um aluno pesquisador. Então, vamos agora dar início aí à nossa videoaula, passando lá para a parte do capítulo 4, né, abertura do capítulo 4, que vai falar sobre a notícia para nós. Antes de vermos aqui o que é notícia, o que nós vamos estudar nesse quarto capítulo, nós temos o quadrinho do conhecimento prévio, né, para você já iniciar aí a sua reflexão a respeito do que vamos encontrar neste capítulo. Você lê notícias com frequência? Você tem esse costume de ler as notícias, ficar bem informado, né? Uma dos pontos, né, importantes aí de provas como vestibulares, concursos, é você estar antenado aí no que está acontecendo de novo aí no mundo, né? Você tem esse costume de ler notícias com frequência? Importante. 2. Qual é a principal função social da notícia? Quando nós falamos em gênero textual, nós tratamos de função. Todo gênero tem uma função. E a notícia? Qual seria essa função social? A notícia ela tem como principal função informar, né? Trazer informações a respeito de um acontecimento, de algum fato aí que está aí na atualidade. 3. Entre os inúmeros fatos que acontecem diariamente, por que somente alguns se tornam tema de notícias?
Quem escolhe os fatos que serão noticiados? Veja só, todos os dias acontecem, né, inúmeros fatos aí, porém apenas alguns são noticiados. Será por quê? Seria porque determinados fatos vão chamar mais a atenção do leitor, vai chamar mais a atenção do público-alvo, né? Seria porque daria ali uma notícia mais interessante. Enfim, levante hipóteses aí e reflita a respeito desse ponto. Agora, vamos aqui. O que estudaremos neste capítulo? O que nós vamos ver aí no quarto capítulo? Características e funções da notícia, orações subordinadas adverbiais. Nós vimos as adjetivas, né? Agora vamos para as últimas orações subordinadas, as adverbiais. Orações reduzidas, pontuação das orações subordinadas adverbiais. Caracterizando o gênero. A notícia é o texto jornalístico mais ágil e dinâmico, responsável por informar as pessoas acerca dos fatos e assim contribuir para que elas conheçam melhor a realidade que as cerca. Com base nessas informações, a população pode refletir sobre essa realidade, formular opiniões mais sólidas e até mesmo agir para transformá-la. Neste capítulo, vamos exercitar a produção de notícias e estudar como esse gênero textual se constitui para relatar os acontecimentos. Então, aqui nós já temos várias palavrinhas-chave aí sobre a notícia. Veja só, é um texto jornalístico, ágil e dinâmico. A notícia ela não fica aí com muitos rodeios não, viu? Ela é objetiva, tá bom? E vem trazer informações, vem informar a respeito da realidade, né? Enfim, relato também é uma palavrinha importante para nós marcarmos nesse conceito sobre a notícia, né? O que é relato? Relato é um gênero textual que tem como função narrar os fatos da realidade. Relato ele parece muito com a narração, né? Porém, a narração trata de fatos imaginários, né, fantásticos. Já o relato é a respeito da realidade. A notícia ela tem esse compromisso com a realidade, tá bom? Vamos mais adiante um pouco e nós vamos falar mais um pouquinho aí sobre a notícia. A notícia é um gênero textual em que predomina o relato. Acabei de falar com vocês aqui, né, sobre o relato. O que é o relato, né? Nela são relatados acontecimentos, informações recentes ou atuais do dia a dia. Qualquer fato pode virar notícia, de uma simples briga de casal a uma nova investida do homem no espaço, Como esses fatos são veiculados em jornal, revista, rádio, programas de televisão, sites, etc., os próprios veículos selecionam o que será noticiado ou não, de acordo com seus interesses e sua linha editorial. Veja só, se nós temos ali uma linha editorial voltada para o lado policial, né, de investigações de crimes, então o meio ali mesmo vai escolher quais notícias vai noticiar, né? Ou aquele que é voltado para o esporte, veja só, aí já vai ser selecionado, já vão ser selecionadas as notícias, né? Que devem ser apresentadas ali em tal revista, ou site, ou programa, né? Então, há ali alguns meios que são mais específicos, outros tratam aí de todo tipo de informações. Uma das características principais da notícia é a objetividade e a clareza. Para facilitar a leitura e a compreensão, a notícia deve ser o mais direta e clara possível. É uma informação importante aqui
a respeito da notícia, do que nós temos que saber de características da notícia, porém, isso daqui também é para o momento em que vocês forem escrever as notícias de vocês. Nós temos propostas de produção textual aí no meio do capítulo, vocês sabem, né? Então, você precisa ser objetivo e claro, né? Você deve passar a notícia, a informação, da maneira mais direta e clara possível. Você tem que ser direto e claro, sem ficar utilizando termos muito difíceis, ou quando esses termos precisarem ser utilizados, que você explique ali na notícia, a notícia ela precisa ser de fácil entendimento. Esse aspecto deve ser priorizado já no título, manchete e no lead. E o que é esse lead? O lead é uma das características principais da notícia. É um pequeno parágrafo introdutório que apresenta os principais tópicos da notícia. Caracteriza-se pela sua função de resumir o assunto. Veja só, o lead ele vai resumir o assunto, ressaltar o fato mais importante e despertar a curiosidade do leitor. Veja só, o lead ele tem uma responsabilidade muito grande, porque ele que vai conquistar o leitor. Ao fazer a leitura ali do lead, se ele for bem construído, claro, e deixar ali o leitor instigado, ele vai querer ler o restante da notícia, né? Mas se o lead for mal construído ou não deixar aí esse quê de curiosidade para o leitor, logo de cara ele já vai deixar o texto. Assim, normalmente, o lead responde as seguintes questões: o que, quem, quando, como, onde e por quê. Então, essas perguntinhas aqui, elas são fundamentais para o lead. O lead, ele precisa responder essas perguntas, essas questões aqui, ó. Quem, quando, como, que e onde e por quê. Apesar de a notícia ter múltiplos e desconhecidos leitores, é possível traçar o perfil deles. De acordo com o tipo de jornal ou revista comprado, por exemplo, podemos ter uma ideia de quem são, do que gostam, a que classe social pertencem, quais são os seus interesses. Disso decorre a seleção dos fatos que virarão notícia. Na prática, o próprio leitor sabe onde encontrar as notícias de seu interesse. Se alguém gosta de futebol, por exemplo, ela vai procurar ali uma revista ou um jornal ou um site que trate aí de esportes, né? Não vai buscar em uma revista culinária uma notícia a respeito do futebol ou de esportes, né? Então, levando em consideração isso, é possível traçar aí o perfil do leitor, tá bom? Do público-alvo. E agora vamos falar aqui mais um pouquinho sobre esse gênero textual, né? O que é notícia? A notícia é um texto jornalístico, como já foi mencionado a vocês, que relata um fato socialmente relevante para amplo público. Lembram que eu disse a vocês, ali no início, quando o capítulo sugere ali algumas questões para serem refletidas, né? Porque algumas notícias são escolhidas e outras não. Alguns fatos viram notícia, outros não. Porque precisam ser fatos socialmente relevantes para o amplo público, com o intuito de acessibilizar as informações consideradas relevantes. Então, a notícia é o meio de acesso a essas informações. A notícia abrange todas as áreas que são coletivamente importantes, como política, economia, cultura, segurança, saúde, educação, meio ambiente e muitos outros. Veja só quantas áreas são abrangidas aí pela notícia. Essas e muitas outras. Entretenimento,
A linguagem deve ser objetiva, acessível e impessoal. Como assim impessoal, professora? Impessoal porque não deve ter marcas de pessoalidade, de opinião de quem está escrevendo a notícia. Ela deve ser o mais imparcial possível, tá bom? Enquanto o poema que nós estudamos há poucos dias é um texto extremamente subjetivo, a notícia ela precisa ter objetividade, certo? Então a linguagem deve ser objetiva, acessível e impessoal, certo? Atendo-se a representar a realidade dos fatos sem inserir julgamento pessoal, né? Por mais que a pessoa que escreva aquela notícia ache aquele fato, por exemplo, absurdo, ou muito triste, ou muito bom, ela não vai deixar essas marcas de pessoalidade, esse julgamento pessoal aparecer ali em suas palavras, em sua notícia, tá bom? Na notícia não cabe pessoalidade, subjetividade, tá bom? É objetiva. Porém, né, porque para todo ponto tem o seu porém, nós devemos parar e refletir um pouco sobre isso, né? Toda pessoa, por mais que ela busque ser objetiva e impessoal, ela vai relatar o fato, ali no caso uma notícia ou uma reportagem, mas de forma mais específica notícia, né? Porque a notícia, a característica que qualquer site, qualquer livro que você pegar para estudar aí o que é notícia, você vai observar que a objetividade é uma das características, certo? Mas se você observa um fato, analisa e estuda para escrever algo, você já vai escrever do seu ponto de vista, né? Mas você deve tirar ali ao máximo todas as impressões pessoais que você tem a respeito do acontecimento, do fato, certinho? Vamos mais adiante. Características da notícia. A notícia é um gênero textual que veicula um acontecimento real para o grande público ou para os leitores assinantes de determinado jornal. Então, veja, o acontecimento é real. A realidade, ou melhor, a notícia, ela tem um compromisso com a realidade. Ela pertence ao grupo de textos que relatam e por isso organiza-se de uma maneira própria ao tipo. Apresenta tempo, espaço, personagens e fatos. Veja a seguir as características da linguagem de uma notícia. Então, nós temos aí, né, a presença primordial do relato, que é um tipo textual. Então, a notícia é um tipo textual em que predomina, aliás, a notícia é um gênero textual que predomina o tipo relato. Claro que vai haver descrição, né, em determinados momentos, mas nós temos que lembrar lá de quando estudamos gêneros e tipos textuais, nós temos que lembrar que todo gênero textual, ele tem um tipo que predomina, porém, isso não exclui a presença de outros tipos textuais ali dentro do gênero, tá bom? E não podemos confundir gênero com tipo, mas isso é outra aula, isso é para outra aula. Se nós formos falar sobre isso aqui, a aula fica muito extensa. Vamos lá, vamos ver algumas características aí da notícia. Referencial na realidade. A notícia deve apresentar fatos concretos ocorridos na realidade. Desse modo, a linguagem deve priorizar a função referencial, ou seja, a função de representar a realidade por meio da língua. Então, a realidade vai ser representada ali por meio da linguagem, da língua, certo? Por isso que uma das características da notícia é o referencial na realidade. Conteúdo sintético. A notícia deve evitar todo tipo de informação que não seja relevante ao fato. Então, na notícia não tem rodeios, ela deve ser sintética, objetiva.
Uma notícia demasiadamente longa pode afastar o leitor. Assim, é relevante apresentar um texto conciso e objetivo. Veja só, então, a concisão, a objetividade são características aí da notícia, certo? E o pé aí na realidade, né? Esse compromisso com a realidade. Precisão vocabular é outra característica. A notícia é um texto técnico, por isso, cuidado com a língua e com a variedade padrão é essencial. Então, veja só, ao escrever uma notícia, você deve utilizar a linguagem padrão, né? A norma padrão, a norma culta da língua portuguesa. Dentre os cuidados necessários, a precisão vocabular ganha destaque, pois o texto deve evitar interpretações múltiplas. O uso vocabular adequado garante que o sentido seja comunicado de modo mais claro. A notícia ela precisa ser clara, então a linguagem, a escolha ali dos vocabulários que vão preencher, né, a sua notícia deve ser feita de forma muito cuidadosa, certo? Então, isso influencia a clareza, influencia a qualidade do texto, né? Se você está fazendo a leitura de uma notícia, em qualquer site que seja, uma revista, em um jornal, e você identifica ali, né, erros, por exemplo, erros ortográficos ou algo ambíguo, você já vai ter uma visão negativa, certo? E é certo, porque a notícia é um gênero textual técnico, é um texto técnico. Então, ele tem um compromisso aí com a linguagem, né, com a norma culta da língua. Então, se você vai escrever uma notícia, você tem que observar isso. Acessibilidade. Além de ser um texto técnico, a notícia também é um texto de amplo alcance, ou seja, possui um público-alvo vasto e diverso. Por isso, em conjunto com a formalidade, o texto deve apresentar acessibilidade, evitando termos desconhecidos ou conceitos técnicos e priorizando uma linguagem simples e direta. Quando nós vamos escrever uma notícia ou nós vamos fazer a leitura, né? Vamos agora pelo lado do leitor, do público-alvo. Se você está fazendo a leitura de um texto, de uma notícia, e há palavras ali que você não compreende, isso daqui está pecando, a notícia está pecando na acessibilidade, né? Porque os termos presentes ali na notícia, eles devem ser compreendidos por todos, né? A linguagem deve ser simples e clara, é o que eu disse para vocês mais no início aí da aula, né? Então a linguagem tem que ser simples, clara e direta. Se há necessidade de utilizar um termo ali mais complicado, que haja uma explicação ali a respeito daquele termo. A narração em terceira pessoa, né, uma das principais características também, a notícia ela deve ser contada na voz da terceira pessoa, porque você vai falar sobre o fato, né? Então é a terceira pessoa. O autor da notícia ocupa a perspectiva de observador externo que relata aquilo que vê e ouve, evitando todo tipo de expressão pessoal e julgamento subjetivo. Então, é a questão da impessoalidade, né? E o relato deve ser feito aí na terceira pessoa. Outra característica relevante ao gênero é o lead, como nós já falamos anteriormente, né? O lead, ou cabeça, é a parte inicial do texto, que é responsável por guiar o leitor, apresentando as informações mais relevantes ou o próprio clímax da história. Comumente, o lead responde as perguntas quem, o que, quando, onde, como, por quê. Então, veja só, aqui tem alguns termos que são utilizados lá na teoria da narrativa, né, como clímax, narração, mas tudo isso para aproximar vocês e o entendimento de vocês para as características da notícia, tá bom? Mas nós não podemos confundir aí. Mas aqui o lead, como nós já havíamos dito, é o resumo aí, né? E ele é responsável ali por despertar a curiosidade no leitor, né? Para o restante do texto.
E nós vamos ficando por aqui com a nossa videoaula sobre a notícia. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão que você quiser fazer aí para as nossas aulas a respeito aí da notícia ou do nosso capítulo aí que vai começar agora. Nós vamos começar a trabalhar o 4º capítulo do livro de língua portuguesa. É só entrar em contato comigo durante o plantão das 7 às 11. Sai o e-mail também para o envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Até a próxima aula. Desejo que vocês tenham um excelente final de semana, viu? E até semana que vem.